Pai do Senhor, irmãos. Amém. Nós vamos falar hoje na nossa lição 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Nós vamos ler dois textos bases, Deuteronômio 6, versículo 4 a 9, e Lucas 1, de 1 a 4. Objetivo dando continuidade à visão do trimestre, na supremacia das Escrituras, nós vamos observar Jesus na lei, Quando falamos da lei, estamos falando aqui na Torá, ou nós chamamos também de Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, comparando com os 4 evangelhos. Nós vamos fazer uma comparação não tão minuciosa, porque senão nós teríamos que ficar aqui direto para o culto da noite, visto a riqueza que existe nessa comparação, mas nós vamos elucidar alguns pontos importantes com respeito à lei e os evangelhos quando se fala de Jesus Cristo. Primeiro nós vamos ler o texto base, Deuteronômio 6, 4, tem aí na revista, quem está sem revista, tem que ler na palavra. Deuteronômio 6, 4 diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. E também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Tendo, pois, muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre vós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças as certezas das coisas de que já estás informado. Amém? Palavra do Senhor. Bem, obviamente que os alunos aqui da EBD já têm ciência, de que nós já falamos isso aqui em outras oportunidades, em outros ensinos, de que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus Cristo. Amém? Porém, no Antigo Testamento, a visão que é falada de Cristo, ela é diferente do Novo Testamento. Isso porque no Novo Testamento Jesus ele vem e se faz presente e algumas coisas acontecem com isso. Mas no Antigo Testamento Jesus ele estava presente com forma de tipos, de exemplos, de alusões. Aí você me pergunta assim: poxa, mas como você está deduzindo isso? Então nada melhor do que responder a Bíblia com a própria Bíblia. Então, eu vou pedir que você abra aí, a gente vai abrir alguns textos nesta manhã, em Hebreus capítulo 10, versículo 1, se puder projetar, é bom, Hebreus capítulo 10, versículo 1,
Esse, na verdade, o capítulo todo vai falar bem isso, mas eu vou ler só o versículo primeiro, e você, como bom estudioso da Bíblia, vai ler esse capítulo, e se possível, leia a carta aos Hebreus, porque ela é muito elucidativa nesse aspecto do assunto dessa manhã. Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, esse versículo está dizendo o seguinte, que no Antigo Testamento, ou na lei, propriamente dito, a lei era a sombra. Então, quando fala que é sombra, não é a figura exata. É igual quando você está num dia de sol olhando para a sua sombra no chão. Pela sombra, você sabe que aquilo ali, aquele contorno, né? Aquilo ali lembra você, mas não é você, ok? E a mesma coisa é assim, Jesus, ele fisicamente aparece no Novo Testamento, e aí os detalhes são destrinchados, mas até então, tudo que se fala de Cristo e o simbolismo que existe de Cristo é como sombra, ou seja, é exemplos, é lembranças, é figuras. Você vai lembrar disso em todos os livros da Bíblia, até no momento do sacrifício que existia lá no tabernáculo, a figura de Cristo, né? Quando Moisés vai tirar o povo do Egito, o cordeiro que deveria ser comido todo, e o sangue nos umbrais da porta, tudo isso que você conhece, você já viu, são figuras que apontam para Cristo. Então, o Antigo Testamento, na visão de Cristo, e falando propriamente na lei, ele é figurativo, né? Isso é uma coisa interessante para você observar, que às vezes a gente, quando vai fazer comparação, as pessoas muitas vezes perguntam assim, mas a lei foi abolida? A lei acabou? Né? Existe sempre essa dúvida. Você vai ver pessoas defendendo, nós somos da graça, a lei não... Então a gente precisa entender um pouco isso para entender esse comparativo, ok? Então, alguns textos também a gente vai elucidar, e eu queria que você abrisse aí comigo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 19, esse versículo vai nos dar uma... Aliás, eu minto, embora o 19 também fala, vamos andar um pouquinho para frente. Gálatas 3, 24 e 25. Joga um pouquinho para frente aí, mas você pode ler o capítulo 3 em casa também, que ele vai te elucidar bastante. Mas, versículo 24 e 25 do capítulo 3 de Gálatas, preste atenção nesse versículo. De maneira que a lei nos serviu de tutor, tutoria, mentoria, direcionamento, né? Você já viu esse termo antes, né? De maneira que a lei nos serviu de tutor, para que nos conduzisse a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, ou seja, depois que Cristo veio, depois que nos conduziu a Cristo, já não estamos mais debaixo desta tutoria. É o que o versículo 25 nos diz. Ou seja, que a lei e todo o exemplo que fala de Cristo nos conduz a Cristo, mas depois que Cristo vem, nós não estamos mais sobre a mentoria desta lei. Observa isso. Lembra que a lei, aí nós estudamos isso há alguns semestres atrás, a lei teologicamente é dividida em grupos. Então existe as leis morais,
as leis cerimoniais e as leis civis, ok? Eu pergunto a vocês, hoje, qual desses grupos continua valendo? As morais, as civis ou as cerimoniais? Alguém falou aí? As leis morais. Então, lembra, o que são leis morais? Não matarás, né? Não furtarás, é isso? Não cobiçarás, e todas aquelas outras que você conhece. As leis civis, que eram leis que identificavam Israel como nação, acabaram, ok? Porque eram leis para o momento. Leis cerimoniais, o sacrifício que se fazia anualmente, não se faz mais, por quê? Porque em Cristo foi o último sacrifício, então o sacrifício acabou, né? Então todas as leis que tinham de cerimônias que se faziam e que se remetiam a Cristo, elas acabaram. Nós não precisamos mais fazer festa de Pentecostes, nós não precisamos mais fazer a Páscoa igual se fazia, de todo mundo se juntar e comer um cordeiro, e sacrificar um cordeiro. Nós não precisamos mais guardar o sábado, que também era uma lei cerimonial, porque isso acabou. Mas as leis morais continuam vigentes. E eu pergunto para você, em algum momento Cristo diz assim, ó, agora vocês não precisam mais da lei? Acabou a lei de uma vez? Algum momento Cristo diz isso? Não, ele não diz. Muito pelo contrário, ele diz que ele veio cumprir a lei. Então, em Cristo, o texto que lemos diz, em Cristo as leis se cumpriram. Então, nós não estamos mais debaixo regidos por esta lei, mas, porém, por que nós estamos mais regidos por esta lei? Porque o Espírito Santo, ele mudou a forma com que a lei é apresentada. Antigamente, você tinha a lei escrita. Você lembra que o texto que lemos, você colocava a lei visível. Se fosse na época da lei, nós íamos ter um painel aqui, escrito as leis, não isso, não matarás, né? Mas agora essa lei não está escrito mais em papel, em pedra, como era antigamente, mas ela está escrito em você, pelo Espírito Santo, né? Então, por isso que nós não estamos mais na tutoria da lei, porque o nosso tutor agora é o Espírito Santo. Então, é Ele que testifica em nós as leis morais que o Senhor nos concedeu. Nessa introdução aqui, amém? Deu para a gente ir? Alguém ficou com alguma dúvida do que foi falado aqui? É importante, porque daqui para frente a gente vai seguir, e isso nós temos que seguir usando a luz, esse entendimento, né? É importante a gente ver isso. E aí o Cristo, ele faz um upgrade na lei, vamos dizer assim. Em João, capítulo 13, versículo 34, Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou. Ou seja, ele está acrescentando um mandamento aí a mais. Além do que já existia, Cristo agora dá um up aí, né? Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e que também vós uns aos outros vos amei. Cristo reforça, ele coloca isso como um novo mandamento. Por quê? Porque na lei, ela dizia, obviamente, que você deveria amar o Senhor teu Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. Mas tinha uma ressalva que se usava por lei civil, de que os inimigos deveriam ser afrontados. Então Cristo vem para mostrar o seguinte, que com essa lei, nós devemos amar até os inimigos. Ele reforça isso. Então, esse app de Cristo aí, nos faz entender que agora somos regidos, e Cristo ele usa em todos os aspectos da palavra amor. Amor é o principal direcionamento do ministério de Cristo. Amor é o que nos move. Nós só estamos aqui nesta manhã por amor, é que Ele teve conosco. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então o amor, ele é o ponto forte, né? Comparando
com tudo que tem sido feito com relação a Cristo. Amém? Bom, como falamos, a lei Pentateuco, só para quem não está lembrado, Penta 5, Teuco, volumes, rolos, né? Então, 5 volumes, 5 livros, né? Então, a lei, ela tem esses 5 livros da Bíblia aí, 5 primeiros como base. Toda a lei, tantas leis morais, civis e cerimoniais estão registradas ali, né? Já falamos reforçamos que as leis morais permanecem, né? Obviamente que, se você ler aí mais aprofundado aí em Gálatas 3, você vai ver que o peso que a lei tinha, por causa da graça, ela é tirada, né? Então, agora, pela graça, nós somos salvos, não pelo cumprimento da lei, ok? Então, isso que você tem que mudou. Anteriormente, para você ser salvo, você tinha que cumprir todos os requisitos da lei. Agora, para você ser salvo, não tem mérito nenhum seu, porque a salvação, ela é dom gratuito de Deus. Então, você, pecador, falho, por você mesmo, você não alcança a salvação. Mas por causa do sacrifício de Cristo, nós somos agraciados com a salvação. E como a própria Bíblia diz, isso não vem de nós mesmos, isso é dom de Deus, ok? Então muda aí que agora, né, a mensagem muda. Então, observando que na lei, Cristo, ele vai ser citado em vários pontos da lei, em vários exemplos da lei, né? As leis, você vai ver que a lei, ela já começa falando de amor, né? Amor ao Senhor, como Cristo também executou esse amor. Mas você vai ver que as leis que vão mais à frente, as cerimônias, as leis civis, de alguma forma elas apontam Cristo, principalmente quando a gente fala de sacrifício. Não tem exemplo tão mais figurado do que o sacrifício de Cristo comparado com o sacrifício que se fazia anualmente no tabernáculo, né? Que foi instituído na Páscoa, quando o Senhor vai tirar o povo do Egito. Então, essa comparação, ela é muito direta, né? E aí você percebe que a lei, né, e toda a liturgia que a lei nos ensina, elas são importantes para você conhecer, são sombras, são referências importantes, ok? Já falamos que a parte moral perdura, mas que nós não podemos trazer a lei, e aí existe um grande problema no cristianismo moderno. Nós mudamos a lei, defendemos a graça, mas nos comportamos como se tivéssemos lei. Nós agimos como se tivéssemos lei. E aí nós, por exemplo, nós gostamos de que, para ir para o céu eu tenho que fazer isso, eu tenho que usar tal roupa, eu tenho que fazer de tal forma, eu tenho que vir tantas vezes na igreja. E se você vê alguém que não faz nada na igreja, não tem nenhum cargo na igreja, você acha que ele está em pecado. Então isso, de certa forma, são o que nós hoje no evangelho moderno chamamos de legalismo, ou seja, nós praticamos a lei de certa forma, sabia? Nós criamos essa ideia de lei, sendo que o Senhor nos chama pela graça. Então, é óbvio, eu vou abrir um parênteses aqui, é importante que você tenha atividades dentro da ministração da igreja? Sim, se você tem dom para tratar com crianças, trabalhe para as crianças. Se você tem dom em ministrar, ministre. Isso próprio na carta aos Efésios fala, e se você tem, utilize o que o Senhor te deu. Mas, mais importante ainda, é que a graça te chama para você trabalhar pelo reino, não é dentro das 4 paredes,
é no seu local de trabalho, é na rua, é no seu testemunho, é na evangelização. Isso é muito mais importante. Não adianta você ter cargo na igreja aqui, no seu local de trabalho, as pessoas olham você com um olhar ruim, você não dá testemunho, gosta de fazer um esqueminha, a gente vai falar um pouquinho isso aqui mais à frente. Então, observa que a graça, ela muda o foco, porque agora nós precisamos exercitar o ministério de amor de Cristo aonde estivermos. Então, infelizmente ainda, na história do cristianismo, as leis só mudaram de texto. As leis, tanto é, que você vai lembrar, nós já falamos isso aqui em outras oportunidades, que Lutero, olhando para a igreja daquele momento e vendo que a igreja se tornou legalista, porque ela estava falando que se a pessoa não pagasse indulgências, ia para o inferno. Se a pessoa não estivesse nos encontros semanais, ele deveria, se a pessoa falasse algo contra algum sacerdote, ele era queimado. Então Lutero, vendo que aquilo não batia com a palavra, ou seja, ele não se conformou com aquela lei que estava sendo imposta, ele vai lá e escreve as teses, ou seja, aquilo que ele entende que é a palavra de Deus, realmente ele cola na porta da igreja, e por conta dessa iniciativa é que o cristianismo expandiu no mundo. Foi conhecido na época como protestantismo, mas eu gosto mais da palavra reforma, porque de certa forma foi reformado aquilo que antes se havia perdido, Então, veja que a lei, de certa forma, ela nos persegue. Nós olhamos para Cristo, comparando a lei com os evangelhos, nós muitas vezes citamos a lei e nós gastamos mais tempo defendendo preceitos doutrinários do que mostrando Cristo na Bíblia. Quantas discussões você vê aí no Facebook, às vezes, ou em redes sociais, Não, nós entendemos que essa doutrina é melhor do que a tal doutrina. Nós cremos no pré-tribulacionismo, ou seja, que Cristo volta e leva a igreja antes da tribulação. Aí vem o outro falando, nós somos pós-tribulacionistas. Não, nós cremos no milenismo, vai ter milênio na terra. Não, nós somos amilenistas, o milênio é hoje. Não, nós cremos na predestinação, não, nós cremos no livre-arbítrio. Então as pessoas começam a gastar tempo com isso, enquanto na verdade o maior tempo que nós deveríamos gastar é pegar a Bíblia e mostrar: Cristo te ama, Cristo te salva, Cristo aceita você agora como você é, mas Ele te transforma. Nós perdemos mais tempo com a lei. E aí essa lição ela vem bem importante para nos mostrar esse paradoxo de que a lei, na verdade, apesar de a gente gostar, porque a gente gosta, e o ser humano precisa de certas disciplinas, é igual você pegar no trânsito. Você já viu que na avenida Saturnino Rangel Amaro mudou a mão para sentido único? Se não coloca a placa lá, se simplesmente alguém falar para você, você não vai lembrar e você vai, vai continuar usando a contramão. Então precisa de placa, precisa de instrução, não é? Então a lei, de certa forma, para nós, ela tem algum significado. Então, ainda isso no cristianismo, a gente não pode perder a essência de que tem coisas, e é para isso que serve a Bíblia, querido. A Bíblia é nosso norte. Você está com alguma dúvida de alguma coisa na sua vida, você pega e lê a Bíblia, que a Bíblia vai te direcionar, ok? Só que a gente não pode trazer as leis como no Antigo Testamento. Temos que trazer agora a graça e mostrar que Jesus Cristo morreu por todos nós e que Ele nos oferece gratuitamente a salvação. Amém? Aí você pega do outro lado da história, ou seja, está a lei aqui, as sombras que apresentam Cristo, as coisas de Cristo, e do outro lado,
nós temos os evangelhos. Uma coisa importante que você vai lembrar, apenas a título de curiosidade, é que Mateus, Marcos e Lucas são escritos, praticamente os mesmos escritos, mas uma ótica diferente. Diferente de João, que é um livro que tem alguns fatos e uma visão um pouco mais diferente. Por isso que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de quê? Evangelhos? Quem sabe aí? Pastor Fernando, isso não vale não, o senhor já é outro grau do negócio, né? Fala aí do meio aqui, é evangelho? Isso, sinótico. Sinótico quer dizer que eles são similares. É como se fossem três pessoas que estivessem no mesmo lugar e vissem na sua ótica e escrevessem a mesma coisa. É lógico que elas vão escrever alguma coisinha diferente, porque é das pessoas, né? É igual a gente fazer aqui, vamos fazer uma visita no monte, aí pega 3 irmãos aqui, escreve o que você viu lá. Tem um que vai falar, subimos no morro e vimos uma árvore assim, uma planta assim. Outro já não olhou muito para as árvores, olhou para as casas. Então relatou aquilo que mais chamou atenção na sua visão. Então os evangelhos sinóticos são similares, mas tem algumas diferenças de ótica, é claro, né? Já o livro de João tem algumas particularidades, porque João, ele abrange um pouco mais essa visão de Cristo, né? Como filho de Deus, né? Ele entra em alguns detalhes ali um pouco mais espirituais, vamos dizer assim, né? O verbo se fez carne, então ele começa a colocar ali alguns pontos, né? Enquanto os outros já são evangelhos um pouco mais de fatos. E aí eu vou abrir uma coisa para a gente, só para você entender. Muitas vezes as pessoas não perguntam, poxa, mas o Antigo Testamento tem coisas que são complicadas. Presta atenção, qual é a língua que é escrito o Antigo Testamento? Alguém falou aí? É o hebraico. E o Novo Testamento é escrito em? Vamos ver se vocês lembram. Qual a língua que foi escrito o Novo Testamento? Opa, alguém falou aí? Não. Grego. Grego. Aí você observa que essas duas línguas, por que eu estou falando isso? Porque essas duas línguas, elas não são só diferentes na escrita, elas são diferentes na forma de explanação. Porque o hebraico, a forma de escrita, ele tem preocupação em mostrar, enquanto o grego, por ser uma língua mais precisa, técnica, né, filosófica, ela tem preocupação em explicar, ok? Então você vai ver que muita coisa no hebraico está exposta. E disse Deus, haja luz. Se fosse isso no grego, Deus foi, olhou para o monte, e ele viu tudo escuro. E ele pegou e criou uma partícula, aonde começou a brilhar essa partícula, ele dissemina. Você entende a diferença? O hebraico é haja, é faça, aconteça, fez. E o grego, ele tem preocupação de explicar mais. Então você vai ver que quem é aquele que explicou, a gente está falando de evangelho, porque evangelho é uma forma biográfica. Mas se você for olhar, aquele que mais explicou as doutrinas cristãs foi Paulo, né? Praticamente, a maioria do que nós hoje tratamos de doutrina cristã veio a partir dos ensinamentos de Paulo. E você vê que Paulo, ele tenta entrar em alguns detalhes, mas às vezes ele aprofunda quando fala, igual ele falou aqui, em Gálatas. Ele fala nesse detalhe da tutoria, ele explica por que agora, porque nós temos Cristo presente, Cristo veio, a lei se cumpriu, ele explica. Então é importante você entender, não é que o Antigo Testamento é complicado, é porque a ótica de escrita do hebreu ali o Senhor está fazendo, fez. Como ele fez, é problema dele. Agora o grego não, ele já tenta explicar mais. A nossa herança de língua, lembra? Nós falamos aqui o português, né, e outras línguas derivadas vieram do latim. E o latim tem raiz grega também.
Então, hoje nós temos tendência a querer explicar mais. Por isso que algumas pessoas se sentem mais à vontade na leitura do Novo Testamento, ok? Importante a gente ver isso. Mas é importante também você... Por que eu estou falando isso, tá, irmão? Porque tem muitas pessoas que às vezes não gostam de ler o Antigo Testamento, porque acham ele difícil, pesado. Tem textos que nós realmente é difícil de entender, é verdade. Mas, foi o que eu falei, a preocupação da escrita era manifestar e explicar o que Deus e apresentar o que Deus estava fazendo, não explicar, tá? Já no caso do grego, a coisa muda um pouco de figura. Então é importante a gente ter essa visão. Bom, os evangelhos, como a gente comentou aqui, quando Cristo vem e ele começa a apresentar tudo aquilo que se cumpriu, Cristo teve dois macrofocos, a gente pode dizer assim. Um foco macro dele é a mensagem e a apresentação do reino de Deus. Lembra que o ministério de Cristo não foi um ministério muito longo, só durou 3 anos. Então, Cristo não se preocupou em mostrar doutrinas da lei. Não, Cristo se preocupou em apresentar ao homem o reino. Então, a mensagem, ela é muito focada na apresentação do reino. Só parábolas do reino, tem aí os 7 ali para você já dar uma olhada, Você vai ver que várias vezes Cristo faz analogias, E o reino de Deus é semelhante. Na oração tão conhecida do Pai Nosso, ele fala: e venha a nós o vosso reino. Então, a preocupação do ministério de Cristo era que o homem conhecesse o reino e fosse inserido no reino, ok? Então, Cristo várias vezes deixou bem claro que o reino não era deste mundo. E nós muitas vezes esquecemos dessa visão de reino e queremos trazer o reino de Cristo para esse mundo. Queremos colocar coisas aqui como se fossem para Cristo. Então nós precisamos, e aí volta aquele tema que eu falei lá no começo. Acabamos nos tornando muitas vezes legalistas porque queremos trazer o reino de Deus como se fosse o reino da terra. É lógico que a abrangência do reino, quando você está em Cristo, você automaticamente se insere no reino de Deus, ok? E aí você passa a viver para o reino, mas viver para o reino, quando Cristo fala, não é simplesmente seguir, porque se fosse assim, então Judas tinha lugar garantido, porque ele seguiu, ele viu sinais, ele conversou, até a oportunidade de sentar na mesa ele teve, na ceia, entende? Então, não é só fazer parte do grupo, se você não tem comprometimento com o líder do grupo, que é Cristo, vira só clube, Então, existe esse entrar no reino, é entender que se tem reino, tem rei. Se tem rei, você é súdito. E súdito faz o quê? Súdito segue o rei. Súdito vive sobre a direção do rei, Então, quando a gente fala do reino, a gente tem que lembrar disso. Eu e você estamos inseridos no reino, mas nós somos súditos, existe um rei, É por isso que a gente fala essa analogia de que a igreja é corpo de Cristo, porque a mente é Ele, a cabeça é Ele, e o corpo ele vai aonde a cabeça direciona, Já pensou, você está andando, sua cabeça para você para lá e sua mão quer ir para cá? Não existe, seu corpo tem uma coesão. A mesma coisa é a igreja, ela caminha sob a direção de Cristo. Então o reino tem toda essa figuração de abrangência que nós precisamos entender que o foco dos evangelhos, principalmente quando a gente fala das palavras do próprio Cristo, era inserir o homem dentro do reino de Deus, ou seja, tirar ele do reino das trevas e já colocá-lo dentro do reino dos céus. Amém? Perguntas até aí? Amém. Observa que, por conta dessa mudança da lei, você vai ver que a lei evidenciava o pecado.
Isso é fato. Só você lembrar, né, quando alguém pecava, vou dar um exemplo simplório, né? Quando alguém, a mulher, ou o homem era pego em adultério. A lei dizia que essa pessoa deveria ser evidenciada. As testemunhas estavam ali presentes, ela deveria ser levada para fora dos muros da cidade e apedrejada. Então existia uma evidência do pecado. Só que com Cristo e com o sacrifício feito, e com tudo que foi feito, agora o Cristo ele vem para apresentar você ao reino e perdoar os pecados. Entende? E agora, com esse perdão de pecados, um exemplo bem simples é você lembrar que levaram uma mulher nesse mesmo contexto para Cristo. Se fosse seguir a lei, leva ela à apedreja, mas Cristo vem e fala, não, quem não pecou, atire a primeira pedra. Então, o próprio conjunto de pessoas ali julgou, pelo seu próprio coração. Então, Cristo ele veio para mostrar ao homem que ele não está mais preocupado em evidenciar o pecado, ele está preocupado em perdoar os seus pecados e que você não peque mais. Não era assim que ele falava? Ele perdoava os pecados e falava, agora vai, não peques mais. Então, não adianta também você falar que o evangelho, ele é um evangelho simplesmente, você vai lá, pede perdão e você pode continuar fazendo. Não é isso. Tanto é que Cristo evidenciou várias vezes isso. O pecado agora ele é perdoado, mas você não pode continuar no pecado. Porque se você continua no pecado, você não entendeu aquele perdão na sua vida e você não está inserido no contexto do reino, já que o rei que está ali está predisposto. Tanto é que Cristo ele reforça o perdão, inclusive entre as pessoas. E quando ele fala você vai oferecer uma oferta lá, e você está em dívida com seu irmão, você deixa e vai lá e se conserta com ele. Então, e tem as parábolas que ele fala do credor que não foi conveniente com aqueles que deviam, e que ele pediu perdão da dívida para um, mas não perdoou do outro. Então não adianta você também estar dizendo, estou inserido no reino, você pede perdão a Cristo todo dia, mas você não perdoa quem está do seu lado, você também não está inserido no reino. Porque lembra que nós falamos em João 13, um novo mandamento vos dei, você tem que amar uns aos outros como eu vos amei. Então, essa evidência do reino, ela vai muito mais do que uma simples situação geográfica, querido. A abrangência do reino vai aonde você está. Aonde você entra, você está representando o reino de Cristo. Então isso é sério. Na sua casa, no seu local de trabalho, na rua, na escola. Se você está lá, você tem que se imaginar o seguinte, se eu estou aqui, é como se tivesse uma bandeira enfincada aqui, reino de Deus, reino de Cristo, e isso tem que estar onde você está. A abrangência do reino ela é espiritual. Por isso que às vezes a gente várias vezes fala aqui que a graça não afrouxou, muito pelo contrário, a graça aumentou o nível. Porque na lei você só executava a lei conforme estava escrito e aonde. Agora com a graça não, a graça é onde você está. Aonde você está, você representa. Então não adianta você só ser cristão dentro da igreja. Não é isso não. A abrangência do reino ela é muito maior. Porque a soberania de Deus sobre todas as coisas, ela não só sobre as coisas materiais, é sobre o seu pensamento também. Então, por isso que Cristo reforça muito isso na mensagem. E a outra mensagem de Cristo que nos evidenciou, já que falamos que eram duas, é a mensagem da salvação. Cristo também, obviamente, focou muito sobre o processo de salvação, sobre o processo de resgate da vida do homem, e principalmente Cristo mostra que a salvação, embora não é um mérito seu, ela é um presente, ela precisa de um elemento importante, que é crer. Não adianta você estar inserido no processo, viver, mas se você não crê,
A Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado, né? Então você precisa crer. E esse é que é a grande dificuldade. É o caso de Tomé, lembra? Que Tomé só creu quando ele viu Cristo ali, colocou a mão nas feridas, né? Nós precisamos crer. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós precisamos crer. Crer é o que nos direciona à salvação. Crer é o que nos impulsiona, é o que nos motiva, né, a crer que há um porvir, que há algo, um reino, que ele não é deste mundo. Jesus na oração fala: Senhor, eles não são deste mundo. Irmãos, nós não somos deste mundo. Se nós não entendemos que nós estamos aqui na igreja, porque às vezes a gente fala com algumas pessoas, Jesus vai voltar amanhã. Tem gente que fica desconfortável de achar que Jesus vai voltar amanhã. Não pode, querido. Você tem que desejar a volta de Cristo para daqui a um minutinho. Isso tem que ser algo constante na sua vida, né? Porque o nosso reino não é daqui. Isso aqui vai passar. Lá onde nós vamos morar não tem Covid-19. Lá onde vamos morar não tem dívidas. Lá onde nós vamos morar não tem tristeza. Lá onde nós vamos morar tem a presença do Altíssimo. Amém? Essa é a nossa... E Jesus, ele reforça isso. Jesus, ele insiste nisso. Na salvação, de você se predispor ao reino, de você abrir mão de valores, não só materiais, mas os seus próprios valores em prol ao reino. Você vai ver alguns exemplos na Bíblia. Lembra de um jovem que chega para Jesus e fala assim: o que eu preciso fazer? Aí ele: você já conhece os mandamentos? Ele já, desde criança. Você vê, né? Lá naquela época, os judeus, quando você falava que ele conhecia os mandamentos desde criança, não é os 10 mandamentos não, querido. Os 10 mandamentos é fácil, a gente fica aqui 10 minutinhos falando eles todos, você vai decorar. Os judeus, eles decoravam, além da toda a estrutura da Torá, a mitzvot todinha. Nós estamos falando aí, no conjunto geral, mais de 600. Você pensou você decorar 600 itens de cor? Pois é, as crianças faziam assim. Então, quando Jesus chega para aquele jovem, fala: não, desde a minha mocidade. Então, está tudo certo, mas falta uma coisa. Vai e vende tudo que tens, e segue-me. E aí, aquele jovem, por quê? Porque ele tinha ligação com os bens. É lógico que Cristo não está querendo dizer aqui que você tem que vender tudo que você tem, não é isso. Mas que muitas vezes, para você seguir o reino, você precisa abrir mão do seu eu, da sua ideia. Você precisa, aquele parente que você não gosta, que você tem algum problema com ele, mas em Cristo você tem que perdoar, em Cristo você tem que amar, não é? Isso é abrir mão. Isso é abrir mão dos seus valores em prol do reino. Isso é que é crer. Esse é o grande desafio. Por isso que Cristo, ele foca muito bem nessa visão de salvação, como crer. Porque crer vai envolver mudança. Amém? Glória a Deus. Vou fazer igual o pastor Renan de Mello. Ouviu um glória a Deus ali? Bom, diante disso, dessas mensagens de Cristo, existe um outro ponto que nós não podemos esquecer, que Cristo focou o reino, Cristo focou salvação, mas que a mensagem de Cristo, ela é transformadora. Não tem como alguém que não conhece Cristo ouvir de Cristo e aceitar e não se transformar. Não existe evangelho sem transformação. Você não pode vir lá de fora com pecado e achar que você vai continuar em Cristo pecando. Isso não existe. Cristo transforma. É lógico que a gente quer fazer essa transformação numa visão humana muitas vezes, né? No julgamento, no preconceito, mas não é isso. Quando estamos falando de mudança, é o Espírito Santo mudando as pessoas, ok? Mas tem que haver mudança, tem que haver transformação, né? A transformação, ela tem aspectos, e a primeira mudança que a gente fala, é a mudança de caráter. Esse está talvez um dos mais difíceis, né? Às vezes as pessoas mudam de costumes,
Quer ver uma mudança de caráter? A pessoa vem para a igreja, bom, agora eu não posso fumar, agora eu não posso beber, mas mudança de caráter vai muito mais que isso. Eu não posso fazer aqueles esqueminhas, eu não posso, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, o pastor, aproveitar que ele está aqui na minha frente, ele falou um negócio que eu ficava pensando, que era da batatinha na fila do self-service. Irmão, eu já comi batatinha na fila do self-service. Minha mulher está ali e ela sabe que eu já fiz isso. Né? E aí você ficar pensando, realmente, se eu estou comendo uma batatinha, o peso, mesmo que seja ínfimo, vai diminuir. Né? Talvez dependendo do conjunto do prato, não, mas o importante é o aprendizado. Né? Nós temos algumas coisas que a gente precisa mudar o caráter. Estou falando esse exemplo da batatinha que o pastor deu, que é muito simplório, mas às vezes a gente tem coisas que vai além disso. Não estou falando só de caráter financeiro, nós estamos falando às vezes de julgar as pessoas, de predispor o julgamento, né? de muitas vezes a forma de tratar o colega de trabalho, a forma de tratar um parente, né? A forma de ser educado. Então isso tudo, né, as pessoas muitas vezes vêm com raízes difíceis. Eu lembro de um amigo meu que me comentou, ele é pastor hoje, e ele falou assim que a maior dificuldade que ele tinha depois que ele se converteu, e que até no púlpito ele tinha essa dificuldade, é que ele ficava, Senhor, eu não posso falar palavrão, porque aquilo já estava tão intrínseco na vida dele, desde criança, pai xingando, mãe xingando, tio xingando, ele, então palavrão era uma coisa comum. Só que o Espírito Santo, agora você precisa mexer isso no seu caráter, filho. Você precisa mudar. E ele ficava, às vezes ele ia pregar, ele falou comigo, Júlio, às vezes eu vou pregar, eu clamo ao Senhor, não deixe escapar, porque é uma batalha entre a carne e o Espírito. Então você vê, mas a importante é que ele está buscando a transformação, ele está deixando lugar para o Espírito Santo na vida dele. E muitas vezes as pessoas vêm e não querem mexer, né, no passado. E o que é pior, às vezes piora certas coisas. Né? Eu tenho uma história de um parente meu que se converteu, e ele era aquela pessoa bonachona, todo mundo da família na casa dele, churrasco. Quando ele se converteu, agora vocês estão todos errados. Agora eu sou certo, vocês são todos da igreja errado, eu não quero mais saber de você. Isso está errado também, querido, é o contrário, ele deveria chamar todo mundo, gente, eu achei a boa nova. Gente, eu conheci algo novo. Vamos comer um churrasco aqui, que quando a gente vai comendo, eu vou falando desse algo novo, do que Deus fez na minha vida. Mas não, o radicalismo, né? Então, assim, a mudança de caráter, ela é algo que tem que vir com aceitação. Lógico, vai ser da noite para o dia? Não, não vai. Mas a partir do momento que você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, ele vai começar a identificar aquilo que tem que ser transformado. E muitas vezes tem transformação que vai demorar anos para acontecer, certo? Mas o importante é que você está dando lugar, você está deixando o Espírito trabalhar na sua vida. Algumas vezes essa transformação vai doer, não vai ser, né, tão bom como eu queria que fosse, mas vai dar certo, porque você está deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida, e a mudança de caráter era essencial. Servo de Deus tem que ser o melhor funcionário na empresa, servo de Deus tem que ser o cara mais pontual, servo de Deus tem que ser aquele mais exemplar. Você não pode ser crente e só chega atrasado no trabalho, ou só faz coisa errada no trabalho. Crente, quando quer sair de um emprego, não fica fazendo coisa errada para o patrão mandar embora, não, tá? Não, porque eu tenho direitos. Você tem direito de ser crente, de fazer o que é certo. Certo? Então, às vezes a gente fica, é difícil, mas todo mundo faz, mas você não é do mundo mais. Entenda? Então, a transformação, ela tem efeito. É difícil, Eu vou usar um exemplo pessoal, irmãos. Eu tive em empresa já tem um tempo, e não é fácil ter empresa, todo mundo sabe disso. A carga tributária é pesada. E no começo a gente usava aquela MEI, né, que a gente tem um limite e tal, e a gente ficava, mas se eu passar disso aqui eu vou ter que pagar mais. Aí começa a vir as ideias, né? Os próprios contadores fazem com a gente, irmão. Não, você faz um esquema aqui e tal.
E eu coloquei um propósito no coração, não, se Deus está aumentando a minha renda aqui, eu vou pagar tudo certinho. Irmãos, e não falta nada. Eu pago todo mês, a minha mulher fala, eu pago uma baba, dá para pagar um funcionário, só que o governo é meu sócio, e nele não trabalha. Né? Mas eu prefiro fazer tudo certinho, porque quando Deus olha, você fala, não, ele está se esforçando, está fazendo certo, eu vou abrir porta ali, eu vou abrir uma outra porta lá. E eu comecei a ter essa experiência. Às vezes é difícil, às vezes o contador manda aquele boleto, eu olho, ai Senhor, mas bem, vamos pagar, vai dar tudo certo. Entenda que a mudança de caráter são nas pequenas coisas, e é no pouco, ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. A outro ponto, que a própria revista continua falando, é talvez um ponto que está sendo muito mais atacado hoje, que é a parte além da sua transformação de caráter, tem que haver uma estruturação na família, uma restauração na família. Então, Jesus ele deixa muito claro, tem que haver uma transformação nesse aspecto. Né? Você não pode ser isento das coisas da sua família. É lógico que cada um no seu equilíbrio. Né? Mas você não pode, agora eu aceitei o Senhor, não falo mais com os meus familiares. Não existe isso, querido. É o contrário, você tem um ranço com seu pai, com a sua mãe, aceitei Cristo, é hora de você ir lá e falar, mesmo que você esteja certo, mas você vai lá e pede perdão. A pessoa vai até te perguntar, você está me perdoando por quê? Foi eu que errei com você? Você, não, mas eu quero que a gente... Isso quebra barreiras, querido. Já falei isso aqui uma vez, isso aqui quebra barreiras. É difícil, tem parente que às vezes a gente quer manter mais distância, às vezes isso é necessário, amém? Mas não carregue dentro do seu coração essas coisas. Eu tive uma experiência recente com um familiar que tinha umas coisas erradas, mas eu tive que pedir perdão. Isso ajudou um monte de coisa, né? Até se aproximar e tudo, né? Isso foi uma experiência para mim, pessoal, mas você veja que a família ela é importante, mesmo que seja aquela pessoa que mais te dá trabalho. Mas se ela está dentro da sua família, querida, porque tem algum propósito. Você lembra que Moisés, eu vou usar uma figura do Antigo Testamento. Você lembra que Moisés ele era o cara. Moisés era assim com Deus, tinha relação. Mas quando houve aquele problema lá em Refidim, que ele subiu o monte, quem estava lá com ele? O irmão dele. E o que o irmão dele foi fazer lá? Segurar a mão dele, porque ele tinha que ficar com a mão em pé, estendida lá, mão em pé, né? Mão estendida. Enquanto ela estava estendida, o povo tinha vitória. Teve uma hora que cansou a mão, né? Porque levantar a mão, ficar uns 10 minutos com a mão, cansa, filho. E aí os irmãos seguravam a mão, né? Então, vou dizer um negócio para você. Talvez aquele parente que você menos dá valor, mas na hora que apertar ele, que vai segurar a barra com você. No momento mais difícil, é a hora quem vai estar no hospital com você vai ser ele. E não é fácil não, né? Difícil. Mas a família ela é importante, ela tem aspectos importantes. Né? Ela é uma instituição que foi criada por Deus. Não foi simplesmente alguém virou, nós vamos fazer a família, aí vamos criar um papel. Não, Deus que olhou para Adão, falou, Adão está sozinho, não é bom que o homem fique só. E aí criou a mulher. A restauração da família é importante para a vida do crente. O crente tem que estar... Lógico que tem coisas que não vai estar 100%, né, por causa do passado e tudo. Fala, pastor. Queria só fazer uma abordagem, amados, rapidamente. Olha só que coisa interessante. Todas as vezes que as pessoas tinham um encontro com Jesus, Jesus priorizava que ao receber a bênção, o milagre, ele dizia, vá para a tua casa, vá para a tua família. Olha só que coisa interessante. O servo de Betsaida, quando Jesus diz assim, olha, no versículo 26 de Marcos 8, e mandou para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Recebeu a cura,
vá para a tua família, vá para a tua casa, porque foram os que mais sofreram com a cegueira dele. Tantos anos a família sofrendo, agora quem vai desfrutar primeiro da bênção da cura que ele alcançou? A família. Olha aqui que coisa linda também. O endemoniado gadareno, ou melhor, desculpa, aqui é o endemoniado. Ele diz assim, 19 do Marcos 8, Jesus, porém, não lhe permitiu e disse, vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Amém. Não só vá para casa para que eles vejam que você está liberto, mas anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez por ti. E agora, para terminar a minha fala, aqui o paralítico em Cafarnaum, aqueles homens colocaram o paralítico pelo telhado e tudo. Aí Jesus diz no versículo 11 de Marcos 2, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Você entende? Que o nosso encontro com Jesus, ele tem que prioritariamente resultar num testemunho fidedigno dentro da nossa família, que o primeiro povo a ser alcançado através da nossa conversão, do nosso encontro com Deus, de uma cura, de um milagre, é a nossa família. Então guarde isso. Ele está falando sobre a importância da família, sobre o que Deus quer fazer na família. Vai começar através de quem? De pessoas que tiveram uma experiência real com Jesus, foram transformados por Ele, alcançados pela sua graça, pela misericórdia. Só para você pensar numa coisa, isso é verídico. Em São Paulo, na sede mundial da Deus é Amor, uma família muito rica, falaram que lá Jesus curava e levaram um filho paralítico que não andava, que não se mexia, numa maca, nem numa cadeira de roda, porque ele já estava todo travadão mesmo. E na hora da oração pelos enfermos, aquele homem foi curado, sentiu algo no corpo, se movimentou, se levantou e começou a andar. Mesmo, olha só, humanamente falando, ele ia ter que fazer fisioterapia, porque o nervo estava travado, mas quando Jesus toca, irmãos, até os nervos são liberados. Amém? Não tinha força mais nos músculos, mas Jesus já deu força no músculo. E ele saiu andando, e a família vibrando e tudo. O pai desse camarada, que era um homem muito rico, na época assinou um cheque de oferta. E a oferta daquele cheque comprou aqui a Rádio Capixaba, a antiga Rádio Capixaba, que os irmãos conhecem, a AM, que pega em vários países da América do Sul, da América Latina, Caribe, de tão potente que ela é. Uma rádio que já alcançou milhares de pessoas, surgiu a partir de uma cura que Jesus fez e salvou uma família. Só para você ver a dimensão. Quando eu digo assim, irmão, nós temos que orar mais para Jesus curar, para Jesus libertar, as pessoas serem libertas de demônios, as pessoas serem transformadas. Quem financiava o ministério de Jesus? Está na Bíblia. Mulheres que foram curadas e libertas de espíritos de enfermidade. Elas eram tão gratas a Deus que pessoas influentes e ricas, financiavam o ministério de Jesus. Bancavam, irmão, sustento de 12 homens, 13 com Jesus. Diretamente. Então, o que eu quero que você entenda é que os primeiros a serem beneficiados com milagres serão os nossos familiares. E depois, Deus fará aquilo que lhe apraz, conforme Ele quiser. Essa é a observação que eu queria trazer. Amém. Glória a Deus, pastor. Muito bom. Bom, e o terceiro ponto dessa sequência de transformações, né? Nós falamos do caráter na família, e agora vem um ponto que também é um grande desafio da igreja, que é a regeneração da sociedade, né? Observa que nós estamos vivendo um momento, a gente sabe que de certa forma isso é profético, é final dos tempos, né? Como Jesus falou, é princípio de dores, né? A degradação da sociedade, filho contra pai, etc. E isso tem acontecido.
E a gente não está falando só da família, está falando das instituições e de tudo que tem, das doutrinas que têm vindo, né, que são lançadas na sociedade, que infringem não só a família, mas a perseguição à igreja. E não estou falando só da perseguição física, né? Porque quando a gente fala em perseguição, a gente acha que é porque vai entrar alguém aqui e vai levar todo mundo. Não, essa perseguição talvez é a mais fácil, porque você olha o povo ali, deve ser, se você for um dia perseguido por ser cristão, agradeça a Deus, porque é sinal de que o diabo não está contente, né? Então você está fazendo certo. Mas o pior é a perseguição que existe ideológica, né? A perseguição que quer mudar os seus valores, né, por ideias que são lançadas. Antigamente era só a televisão. Eu sou da época que a gente chamava a televisão de raposa, a raposinha, né? Às vezes a gente falava que via tal programa, o pastor pegava e puxava a orelha, né? Só que a televisão agora se tornou algo ínfimo, né? Eu vou te falar qual é o mal do século, é isso aqui, ó. Isso aqui é terrível, querido, porque te chama a atenção. É verdade, às vezes a gente vê, eu lembro quando eu dava aula, eu ficava virado, que às vezes eu estava na faculdade explicando a matéria, eu virava, tinha um aluno, dava vontade de pegar um giz, assim, sentar na cabeça, né, com o aluno no meio da aula, está lá passando uma mensagem no Facebook para o outro, e postando, né, estou na aula, e nada, aí você pergunta o que você falou, ele não lembrava, é terrível. Né? Estamos vivendo um momento que essa sociedade, tirando a ideia até das lideranças, né? Diz respeito aos líderes das nações, dos locais, né? Diz respeito ao professor, né? E várias outras coisas que têm acontecido. A gente sabe que isso é profético, só que a igreja, ela tem que ser instrumento de modificação da sociedade. Eu tive uma experiência há uns 10 anos atrás, eu fiz uma viagem em Uberlândia, e como eu estava lá fazendo um curso, era um curso de 15 dias, e eu falei assim, eu vou procurar uma igreja para assistir um culto. E aí tinha uma igreja bem do lado de onde eu estava hospedado. Eu posso falar o nome porque foi uma benção, a Igreja Sal da Terra, né? O pessoal é uma benção lá, até hoje eu tenho conversa com os irmãos. E quando eu fui naquela igreja, eu assisti um culto maravilhoso, eu dei uma sorte danada, que eu cheguei, era dia de ceia, então o movimento era grande, né? Ceia foi maravilhosa, eu gostei muito do culto, né? E conheci algumas pessoas ali e tal, ganhei uma camisa do visitante, eu gostei dessa pegada, ganhei a camisa, visitante da igreja e tal, e aí, conversando no local de trabalho depois, no meio do curso, eu falei para o pessoal, ontem eu fui na igreja, uma pessoa falou, você sabia que essa igreja foi convidada para assumir a gestão dos hospitais da cidade, e em menos de 6 meses eles acabaram com o desvio de verba, corrupção, e tudo na cidade, nesse aspecto melhorou, que a igreja ficou tão bem vista, né, pela honestidade da gestão e pela qualidade do serviço que estava sendo prestado. Você vê a igreja mudando. Eu falei, e você vê que quando eu falei, o pessoal, você foi na Sal da Terra? Eu ouvi falar disso, lá o culto é legal, eu expliquei como é que foi, e eu fiquei sabendo que pessoas foram no culto lá, não tinham ido ainda e tal, depois que eu contei que eu fui, né? E você vê que coisa interessante, a igreja mudando a sociedade, isso é muito importante, né? Por isso que eu dou muito valor nas orações das igrejas que têm, igual que nós temos o Projeto Vida, né? E eu tenho muitas boas referências, um amigo meu ficou no Projeto Vida, e a experiência da família foi maravilhosa, né? Me ligavam, olha, muito obrigado pela aquela indicação que você fez, porque está dando resultado. Então, assim, é importante você ver a igreja mudar, só que a mudança da sociedade não é só da instituição, aí a mudança da sociedade é você e eu. Isso às vezes é complicado, viu? Muitas vezes você vê algumas coisas que você poderia mudar, você não muda por preconceito, né? por ideias, né? Por situações que ocorrem no dia a dia. Às vezes você alguém no sinal te aborda e você, né, não tem às vezes um dinheiro ali, mas às vezes, se você pudesse, você podia ajudar, não ajuda. E tem outras coisas, né, que você pode fazer. É lógico que tudo é no bom senso. Você vai ver uma pessoa que te aborda no semáforo, todo noiado. Você às vezes não vai conseguir
nem é bom você dar dinheiro para uma pessoa dessa, né? Talvez você está incentivando outras coisas. Mas, no geral, nós deveríamos ser agentes transformadores. Até dos que estão em volta, da rua, né? A gente às vezes é muito isento nisso. A igreja deveria ser um agente mais transformador. Quer agente mais transformador do que os discípulos? Eu fico imaginando os 12 discípulos, que todo mundo ali era meio problemático em alguma coisa, né? Tinha publicano, né? Tinha um pescador turrão. Você imagina aquele povo chegando nos lugares, e mesmo sendo daquele jeito, eles mudavam aonde passavam, né? Mesmo com as limitações que tinham, eles passavam e curavam ali algumas pessoas, e mudavam o pensamento das pessoas, né? Então, Cristo também nos chama, nós temos responsabilidade social, querido. Não acha que às vezes a gente tem, isso eu fui aprender um pouco mais recente até, tá? Eu sempre achava que você tinha que orar, tinha que buscar, tinha que frequentar os cultos, né? Como a maioria dos crentes são assim. E a gente começa a dizer, não, você também é responsável pela sociedade que você vive. Porque se Cristo, lembra, reino, se você tem o reino de Deus, você tem que proclamar o reino. E proclamar o reino exige ação sua, né? Então, às vezes a gente, coisas simples, quer ver? Às vezes até tem um parente seu que está passando uma dificuldade, você não ajuda, você não se predispõe a ajudar financeiramente, ou às vezes até com uma ligação, né? Então isso é influenciar a sociedade, isso é mudar a sociedade. Jesus, quando ele vem, ele muda. Você vê lá quando ele faz a multiplicação dos pães, está todo mundo lá com ele, já à tarde. Se fosse pelos discípulos, querido, não, manda embora, vai para casa, já está tarde. Aí Jesus fala, não, a gente precisa alimentar eles, estão com fome. Então Jesus se compadece de uma necessidade humana, né? Jesus podia ter falado assim, né? Talvez se fossem os crentes um pouco mais radicais, já demos a palavra, já fizemos a oração, já fizemos o culto, vamos mandar esse povo embora. Mas Jesus, ele olha, não, as pessoas estão aí, passaram o dia, estão cansadas, estão com fome. Ele olha outros aspectos. E aí ele vira para os discípulos e fala, vamos, tem que alimentar. E aí você conhece a história dos 5 pães e 2 peixinhos e tudo o que aconteceu, né? Ou seja, houve um milagre, houve uma multiplicação que você conhece. Mas a motivação daquilo foi de Cristo. Entende? E agora, como nós usamos Cristo como modelo, essa motivação tem que ser nossa. Nós temos que fazer a mesma coisa, olhar para as pessoas, não dá para despedir não. Tem que ajudar isso aqui. Talvez pagar a conta de energia de um parente que está com energia cortada, né? Às vezes você vai ter que fazer isso, querido. Ou às vezes você vai ter que ajudar um colega numa situação, né? Ou às vezes levar fazer uma compra e mandar entregar na casa da pessoa. Às vezes você vai ter que fazer algumas coisas assim, porque você precisa transformar. Cristo não transformou você, então agora você tem que ser agente transformador. Quando a gente fala às vezes a gente tem uma visão, né? De graça recebeste, de graças dá. A gente acha que é só a Bíblia, né? Aí você vai, não, é todo o contexto da graça que te envolve, né? É tudo. Então essa transformação é importante. Para finalizarmos, que já são 9h30, né? Veja que a abordagem do Novo Testamento e do Antigo Testamento, né, com relação a Cristo, são diferentes. Sim, isso a gente tem que sair daqui com essa mente. São diferentes, porque no Antigo Testamento as coisas eram alusivas, ou como a gente leu em Hebreus 10, como sombras, né? Então, só que quando Cristo vem, os exemplos são reais, Cristo está ali, e por conta dessa presença, e que Cristo se manifesta, a fé se concretiza, e como Gálatas diz, agora nós não estamos mais sob a tutoria da lei, sobre a tutoria do Espírito Santo da graça, né? Então nós não precisamos mais de que alguém escreva as coisas, porque o Espírito Santo vai testificar em mim e em você. Essa é a principal diferença entre a lei e os evangelhos. E como nós estamos no tempo da graça, nós temos que agora deixar de ser legalistas e entender que legalista não é só ler as leis do Antigo, mas você muitas vezes pode ser legalista por outras coisas e também agir conforme a graça manifestou na sua vida. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe.